A indústria de quadrinhos nunca mais será a mesma, principalmente depois do que vem acontecendo aí nos últimos dias, que a DC teve uma demissão geral, uma economia de custo. Na verdade, não é nem da DC em si, né? Na verdade é uma empresa que organiza, que manda ali na DC, que é a AT&T, que mandou todo mundo embora, fez uma demissão em massa, o negócio, o bicho pegou lá e, claro, isso vai impactar, vai refletir nas revistas, né? E quando a DC, né, no caso, que é uma grande do mercado, faz uma atitude dessa, isso dá o tom de todas as outras, ou seja, a Marvel vai seguir na mesma linha aí, né, inevitavelmente. Para a gente poder se situar nesse assunto, eu preciso de falar dos tipos de revistas que são lançadas e também de como as revistas são vendidas. Mas antes disso, inscreva-se no canal e deixa seu like, porque essa notícia aqui é muito importante, porque são dos quadrinhos que saem todas as inspirações, né, principalmente de tudo que a gente gosta de filmes e séries. Então, para a gente poder se situar, eu preciso falar para vocês o seguinte: nos Estados Unidos existem basicamente dois tipos de quadrinhos. Um quadrinho que chama Graphic Novel, que é uma revista grande, uma revista mais completa, que tem uma história inteira. Por exemplo, você pega a história do Superman lá, do Red Son, lá tem a história do início ao fim. Essa daí são as Graphic Novels. Mas além disso, existem as revistas semanais, que são as revistas de uma história por revista, que você vai acompanhando ali cada capítulo, cada semana. E aí sai uma revista do Batman, mais uma revista dos Novos Titãs, mais uma revista do Superman e assim por diante. Então, existem revistas menores, né, que vão saindo ali semanalmente, e essas revistas que sustentam aí, principalmente as lojas de quadrinhos, que a gente não costuma ter muito aqui no Brasil. No Brasil, falando nisso, né, as revistas já são lançadas de formas diferentes. Tem as Graphic Novels, as revistas mais completas, mas as revistas semanais costumam, né, gente, não estou falando de todas, mas de maneira geral eles colocam todas as revistas semanais em uma revista só. Então, quando você compra uma revista ali, sei lá, dos X-Men, né, vem X-Men, depois vem Novos Mutantes, depois vem Cable, depois vem Wolverine, ou seja, eles pegam aquelas 4 revistas que nos Estados Unidos saem separados e colocam em uma só aqui para economia de custo. Então existe essa diferença quando eu falo de Graphic Novel para as revistas semanais. E nessa nova economia de custo aí, quem vai pagar o pato são essas revistas semanais, porque pela primeira vez no ano passado, as Graphic Novels tiveram mais renda do que as revistas semanais. Então o volume de Graphic Novel, o lucro que elas deram, foram maior do que as revistas menores. Pelo gráfico aí a gente pode ver o seguinte: as revistas de Graphic Novel tiveram aí uma renda de 765 milhões de dólares. Já as revistas isoladas, né, as semanais, foram apenas 355, é metade, né, praticamente. E a edição digital, 90 milhões de dólares. Isso vai fazer com que as revistas semanais, que é o grande volume, né, que é o grosso aí da produção, que não está dando o grosso do lucro, né, como a gente pode ver aí no gráfico, que diminua esse número de revistas, ou seja, vão entrar menos revistas para as lojas de quadrinhos. Essa é outra coisa que tem lá nos Estados Unidos que não costuma ter aqui no Brasil. Lá existem casas específicas de quadrinhos e essas casas vão morrendo, a tendência é que elas vão acabando cada vez mais, porque além disso, além das revistas semanais não dar tanto lucro quanto as Graphic Novels, as casas de quadrinhos também tiveram uma queda de rendimento. No ano passado também, pela primeira vez, as livrarias superaram as lojas de quadrinhos em venda nos Estados Unidos. Aqui a gente tem banca de jornal que vende revista, né, mas vende tudo, não vende só quadrinho, e tem também livraria. Mas lá é bastante diferenciado o que é livraria e do que é loja de quadrinhos. E agora as livrarias venderam mais. Nesse gráfico que a gente viu aí, o último colocado são as vendas digitais, e são essas que são o novo foco aí dessas histórias, porque as vendas digitais, elas têm um custo bem menor. Gente, para você poder vender quadrinho, principalmente essas revistas semanais aí, você tem o custo de impressão, né? O custo gráfico, o custo de distribuição, todo esse custo que tem aí de impressão, de tinta, etc. Tudo isso é muito maior do que o digital. Então, o digital, que hoje é o menor lucro, esse é o foco, porque ele tem condição de trazer mais lucro, porque as mesmas vendas com um custo bem menor é bem mais lucrativo para a empresa. Essa atitude do que eu falei aqui da DC mais cedo, ela é muito importante porque ela vai dar o tom da distribuição dos próximos quadrinhos, e a gente vai ver isso no Brasil, uma diminuição brusca da quantidade de quadrinhos que chegam no mercado. E quando acaba o quadrinhos, quando diminui de uma, como eu falei, certamente a Marvel vai fazer isso também. Kevin Feige, que é o chefão da Marvel ali, que está tomando conta de tudo, ele toma conta dos filmes, mas ele sabe muito
bem o que está acontecendo nos quadrinhos. Então ele sabe o que é o impacto financeiro que a queda desses quadrinhos ali vai trazer para poder ter mais lucro. A questão é que não se pode acabar com os quadrinhos porque são deles, a ideia dos quadrinhos é que dá a ideia dos filmes. Os quadrinhos não dão a renda dos filmes nem das séries, mas a série só tem os lucros que tem porque os quadrinhos existem. É difícil de você medir, né? Porque você pega uma coisa que dá menos lucro, mas o que dá menos lucro é o que faz as outras coisas que darem lucro funcionar. Outra coisa que a gente vai ver a diferença é a longo prazo nos filmes que a gente tem, tanto da DC quanto da Marvel, pois todas as histórias ali elas são baseadas em quadrinhos, ou seja, eles pegam a história dos quadrinhos ou algumas histórias e adaptam para os filmes. Se diminui a quantidade de quadrinhos, necessariamente você diminui a quantidade de histórias. Então a gente vai ver, à medida que o tempo for passando, filmes, né, baseados cada vez menos em quadrinhos, com histórias cada vez mais originais. Algo que algumas coisas, né, que personagens dos filmes vão fazer que eles nunca chegaram a fazer, nem passaram perto daquilo nos quadrinhos. Então vai existir um distanciamento um pouco maior dos filmes para os quadrinhos. E já que a DC está cortando os quadrinhos mesmo aí, né, ela poderia colocar os assinantes da HBO Max, que é quem que ela está querendo promover. Com os assinantes da HBO Max, eles conseguem ter acesso aos quadrinhos, por que não? É uma forma de você vender essas ideias, né, no meio digital e ainda promover o serviço deles, que está muito em baixa por enquanto. Um ótimo termômetro que a gente vai ter da importância, né, de como eles estão focados ou não nos quadrinhos é a Fandome, que está chegando semana que vem. Então lá pelos painéis a gente vai poder ter uma ideia da importância, né, qual que é o foco da empresa voltado para os quadrinhos aí, se está mais voltado ou não. E aí, gostou dessa ideia aí? Gostou dessa notícia? Você vai sentir falta dos quadrinhos aqui? Não vai já lê digital ou não? Deixa seu comentário aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo e até mais.